Ei, gente! Oi! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o processo de imigração pro Canadá que a gente tá fazendo e como que tá sendo esse processo pra gente. E assim como a gente falou no vídeo anterior, é bom lembrar que a gente não é consultor de imigração, mas a gente quer contar um pouquinho pra vocês como é que tá sendo a nossa experiência com isso. Então vamos pra onde tudo começou. Meados de abril, maio, assim, eu tava conversando com uma amiga minha, com uma amiga nossa, a Júlia. Júlia, se você tá vendo, ó, Beijo! te amo. Obrigado pela ideia. Valeu pela ideia. Essa amiga nossa tava falando sobre o fato de que ela queria ir pro Canadá com o namorado dela e tava pesquisando o sistema e tal. E aí ela falou um pouco sobre o Express Entry, falando que tinha um sistema que era baseado em pontos. E aí eu fui atrás pra pesquisar. Porque se Júlia conseguia, por que a gente não? Beijo, Júlia! Então eu fui atrás pra saber que sistema de pontos é esse que poderia levar a gente a emigrar pro Canadá. E aí foi que eu descobri o Express Entry, através do blog do Casal Nerd no Canadá. Aliás, obrigado, Giovanni e Vitor, que tiveram a paciência de ficar explicando tudo naquele blog. Se vocês ainda não conhecem, vai deixar o link aqui embaixo. Inclusive, Giovanni e Vitor, que são da mesma cidade que a gente, daqui de Vila Velha, no Espírito Santo. O que é o Express Entry? Ele é o principal programa de imigração para residência permanente do Canadá. Gente, se você é consultor, se você entende muito do assunto e a gente estiver falando besteira, corrige a gente aqui nos comentários, manda mensagem no Instagram, pelo amor de Deus. O Canadá em si, ele tem... Quando a gente começou o processo, falava-se que ele tinha mais de 70 processos diferentes de programas diferentes de imigração. Esse número hoje em dia já passou de 100. Então tem coisas que são muito específicas. Tem um programa, por exemplo, que é só para motorista de caminhão. Eu não sou motorista de caminhão, então pra mim esse programa não serve. E aí... Eu já sou, mas aí eu não posso levar ele. Não, brincadeira, eu sou psicólogo. Tem programas que são muito específicos e aí cada um vai conseguir achar uma brecha para poder se encaixar e tentar ver qual é a melhor estratégia para você migrar. Pra gente, o Express Entry, que é um dos mais conhecidos, funcionou. Ou pelo menos está funcionando, a gente ainda não chegou lá, né? O Express Entry ele é um dos mais conhecidos ou um dos mais populares porque, teoricamente, ele é um dos mais baratos e tem esse nome de Express Entry, que de Express não tem muita coisa não, sim. Express é o c... Você já sabe o que eu tô passando? Então assim, ele é tido como um dos mais baratos porque ele não envolve você ir para o Canadá, fazer uma faculdade aí com um diploma canadense, conseguir a pontuação, enfim. Ou fazer um mestrado, um doutorado. E tudo isso acaba sendo bem mais caro, porque você tem que pagar. Então, o Express Entry, ele consiste num sistema de pontos, que cada característica de vocês gera uma pontuação. Resumindo muito, você cria o perfil no site do governo, lá no site do IRCC, que é o órgão responsável pela imigração. Com essa pontuação, o governo canadense, ele lança de tempos em tempos, às vezes é de 2 em 2 semanas, tem vezes que é uma vez por mês, depende de como tá. Agora, durante a pandemia, não tá tão regular assim, mas normalmente costumava ser de 2 em 2 semanas. O governo lança convites, às vezes 3.000 convites, às vezes 4.000 convites para as pessoas que têm a maior pontuação. Os 4.000 primeiros da lista são chamados, ou os 3.500 primeiros da lista são chamados, enfim. Então existem basicamente 4 características que eles vão querer avaliar nos candidatos para poder dar essa pontuação. O primeiro fator é a idade. Até os 29 anos, todo mundo fica com a pontuação máxima. Passou dos 30, eles vão tirando ponto gradualmente aí, ano após ano. E aí a gente, nesse sentido, a gente estava meio perigando ali, porque em 2019 eu estava com 30 anos, então eu já estava perdendo ponto. E eu fui aplicante principal para uma série de fatores, então acabou que a gente precisava correr se a gente quisesse ter mais chances de ser chamado. O segundo fator que eles vão olhar é o seu nível de escolaridade. Então, se você tem só o ensino médio, se você tem uma graduação, 2 graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, eles vão dar mais pontos para quem tiver a maior escolaridade. Então, no nosso caso, o Will estava terminando o mestrado quando a gente teve a ideia. Eu só tenho a graduação, então por isso que a gente resolveu colocar ele como principal para ficar essa coisa bonita pro governo ver. Porque no final das contas, a escolaridade, ela dá muito ponto. Isso compensava os pontos perdidos por aquele 1 ano de idade. Exato. Né? Velhinho, coitado. Ridículo. Enfim, o terceiro quesito que eles vão avaliar é a proficiência de língua estrangeira, seja o inglês ou o francês. No nosso caso, a gente só fala voulez-vous coucher avec moi em francês, que pode ser útil. Ainda não foi, mas um dia será. Mas um dia será. Mas o Davi é professor de inglês
E eu falava já inglês, então isso foi relativamente tranquilo. E como que você comprova essa sua proficiência, seja no inglês ou no francês? Existem provas oficiais que o governo aceita como comprovação disso. Para o nosso caso, a gente teve que fazer o IELTS. É muita sigla, vocês vão reparar que é muita sigla nesse processo. Ninguém grava o que cada letra da sigla significa, todo mundo só grava que IELTS é a prova de inglês. E eu não faço a menor ideia do que significa a maioria das siglas até hoje. Exato. O último quesito que eles vão avaliar é a sua experiência de trabalho. E aí isso vai depender de qual a sua profissão. Ele faz uma classificação que eles chamam de NOC. O NOC ele é um sistema de classificação de profissões. E aí eles é que vão determinar que profissão vai encaixar em cada categoria. Pode ser 0, A, B, C ou D, que por algum motivo eles não podiam ter feito A, B, C, D, E, né? Ia ser mais fácil. Sim. Mas enfim, você precisa estar entre os NOCs 0, A ou B. O C e o D já não valem mais para isso. Então o motorista de caminhão que não vai se enquadrar para isso, ele tem um programa específico dele para poder entrar lá. Exato. Mas eu posso estar falando besteira. A gente vai fazer um selo no canal, mas eu posso estar falando besteira. Então você tem esses 4 fatores que vão determinar a sua pontuação. E é isso. Então esses 4 fatores são os principais. É claro que existem outros fatores. Se você tem experiência de trabalho no Canadá, se você estudou no Canadá, se você morou no Canadá. Se seus irmãos moram no Canadá, tudo isso pode influenciar na sua pontuação. Exato. O cônjuge normalmente dá menos pontos que o aplicante principal. Bem menos. Então a gente precisa balancear isso e escolher certinho quem vai ser o aplicante principal por conta disso. Se você está indo solteiro, a sua nota tem um peso X. Se você está indo casado, a sua nota tem um peso um pouquinho abaixo desse X, porque aí compensa com a nota do cônjuge. E aí como começou o nosso processo? Eu fui pesquisar, levei a ideia pro Davi, e eu não levei perguntando, tipo, Davi, quem que você acha da gente imigrar pro Canadá? Eu falei, amor, a gente vai pro Canadá e é isso. E bora lá, porque a gente tem que fazer uma prova de inglês. Como se fosse só a prova de inglês. Mal sabia eu. Importante, gente. Toda vez que vocês forem fazer qualquer pesquisa, olha a data do post, olha a data do vídeo, olha a data da publicação daquilo ali. Porque tudo muda muito rápido. Aí, primeiro passo que a gente precisava era de um passaporte válido, porque o meu estava acabando de vencer. Então a gente foi renovar os passaportes em maio. Isso é a parte mais barata. Não dá no trabalho, a gente renova o passaporte. Se der errado o processo, a gente tem um passaporte renovado. Isso a gente sabia fazer sozinho. A segunda coisa que a gente fez foi então marcar a prova do IELTS para poder ter essa comprovação da proficiência do inglês. Aqui no Espírito Santo não tem escola de inglês que faça o IELTS. A gente decidiu fazer em São Paulo porque tinha disponível uma data próxima e era no computador, o que pra gente seria muito mais fácil. Enquanto a gente esperava a prova, a gente já foi dando entrada no ECA do Davi. O que é o ECA? Ou ECA. ECA. Eu chamo de ECA mesmo, porque é mais fácil. É mais fácil. O ECA é a equivalência do diploma. Então a gente foi pegar o diploma do Davi lá na universidade e mandar para uma instituição lá do Canadá que fazia essa avaliação e diria que o bacharelado dele aqui equivale a um bacharelado também lá. Exato. E aí já foi mais um gasto também, não só para poder enviar, como para poder pagar a taxa dessa instituição que ia avaliar isso, e antes até fazer tradução juramentada. E é uma coisa que vocês vão ter que se acostumar se vocês quiserem passar por esse processo, é fazer tradução juramentada. Exato. E por mais que os dois falem inglês aqui, eu não posso dizer que o que está escrito ali significa isso, que eles não vão acreditar. E uma dica que a gente dá, que eu acho que é importantíssimo, não importa onde você vai fazer a tradução, com quem que você vai fazer a tradução, sempre chequem. Porque a gente acabou tendo que gastar dinheiro extra, porque quando a gente foi reparar, tinha pequenos errinhos na tradução, que aí já não dava mais pra, às vezes a pessoa não tinha nem mais contato pra gente falar com ela e pedir pra corrigir a tradução. Então, a pessoa mandou a tradução pra você, confere vírgula por vírgula. Exato. Então aí a gente marcou a prova do IELTS, mandamos os meus documentos pra poder fazer a equivalência do diploma, e aí minha mãe faleceu. E a gente teve que passar toda essa barra. Ela faleceu em junho. Em julho foi a prova do IELTS. Foi a prova do IELTS. Então eu não tive cabeça de estudar nem nada. Acho que foi na cara e na coragem lá pra fazer. Antes da prova do IELTS, a gente, vendo toda a documentação que precisava, vendo relatos das pessoas, a gente começou a se sentir muito confuso, muito... É muita informação, pessoal. Muita informação. E aí foi quando a gente decidiu fazer uma consulta avulsa
com uma empresa de consultoria. Pra primeiro saber se a gente de fato tinha chance ou se era coisa da nossa cabeça. E segundo, tentar dar uma luz aí, qual deveria ser o nosso próximo passo. A consultora que atendeu a gente foi incrível. De novo, eu não tô aqui tentando vender consultoria para vocês. Eu acho que é super possível vocês fazerem o processo de vocês sozinhos. A gente tava muito inseguro de fazer isso sozinho desde o início, porque é um investimento muito grande, inclusive financeiro. E se desse errado? Porque a gente preencheu um formulário errado. Então a gente decidiu contratar a consultoria para tentar garantir que pelo menos esse tipo de erro não fosse acontecer. Que todos os documentos estariam ali, que teria alguém para revisar isso. Para pegar tudo que a gente fez e ver, então, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Fizemos o IELTS, recebemos os resultados. Por ter sido no computador, o resultado veio relativamente rápido, questão de uma semana, um pouco menos até. O IELTS ele vai avaliar as 4 habilidades: fala, audição, escrita e leitura. Na minha parte escrita, a gente desconfiou de que a correção poderia estar errada, porque a nota veio um pouquinho abaixo do que eu estava esperando. Eu tirei nota maior do que o professor de inglês. Eu nunca fiz curso. Até o momento de eu pedir a revisão da nota. E aí a nota foi corrigida, voltou, e aí tava tudo ok. Depois disso a gente decidiu contratar a consultoria de vez, porque a consulta que a gente tinha feito tinha sido muito boa. A consultora que atendeu a gente, Lívia, um beijo pra você, te amo. Outro beijo. Minha diva maravilhosa que eu vou abraçar em Toronto, depois da pandemia. E ela passou muita confiança pra gente. A insegurança que a gente tava sentindo antes sumiu. E aí a gente tava muito empolgado para poder fazer todo o processo. Mas a gente fechou o contrato com a consultoria porque a gente acreditou que isso ia ser o melhor pra gente. De novo, não é regra pra vocês. Isso foi em início de agosto. Por aí. Logo em seguida, porque desgraça pouca bobagem, meu pai faleceu. Foi mais um período turbulento pra gente, de um ano que já tava sendo assim, bem estressante. Bem estressante. É um jeito de definir aquele ano. Mais uma coisa horrorosa aconteceu com a gente, mas a gente seguiu em frente, porque, olha, a gente teve que ter muita resiliência para poder passar por esse processo. Lembrou o Melhores do Mundo, como é que é o nome dele? Joseph Klimber. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Isso, o Will ainda não tinha terminado o mestrado dele. Eu entreguei a minha dissertação um dia antes do meu pai falecer. E aí eu tive que fazer a defesa tendo passado por aquilo tudo. Mas aí... terminei o mestrado, mandamos a minha documentação para fazer o ECA do mestrado e da graduação. Isso demorou, porque até o diploma do mestrado ficar pronto, e aí consegue mandar para lá, e até eles receberem, a gente tentou fazer isso o mais rápido possível. A gente recebeu o meu ECA no dia 25 de dezembro. Presentinho de Natal. Presente de Natal. Chegou no correio dia 25 de dezembro. A gente manda um e-mail desesperado da nossa consultora. Ela falou, Will, vamos abrir o perfil de vocês agora. E aí nosso perfil foi criado no dia de Natal. No dia 25 de dezembro. A gente não pode criar o perfil sem ter a garantia da nota de inglês e também sem ter essa equivalência do diploma, pra gente ter certeza de que a graduação que você fez aqui também equivale a uma graduação lá. Pode ser que não seja o caso. E aí tem os draws, que são as chamadas, né? As rodadas de convites que o governo faz, que eles chamam essas 3.500, 4.000 pessoas, varia de draw para draw. E aí o nosso perfil foi criado, então, no dia 25 de dezembro, com a pontuação 471 pontos, que na época era uma pontuação excelente. A gente já estava se programando para ter essa pontuação porque a gente consegue ir calculando, sabendo já a idade, sabendo o nível de escolaridade, tudo isso a gente conseguia já ter essa noção de quanto seria a nossa pontuação. A gente só não contava que a pontuação ia ficar subindo sem parar. A nota de corte de cada chamada, né? Todas as chamadas do ano, eu acho, ou quase todas, em 2019, a gente entraria. A gente só entraria em uma
de 2020. Que foi a que a gente entrou. Então a gente passou janeiro inteiro esperando as chamadas e nenhuma chamada tava abaixo. Era sempre a nota de corte, era 475, 473... 472. O meu aniversário era dia 25 de fevereiro, eu ia fazer 31, a gente ia perder ponto. E aí, no dia 19 de fevereiro, no último draw que teve antes do meu aniversário, veio 470. E a gente foi chamado. Que é o que eles chamam de ITA, que é o Invitation to Apply. Isso não garante nada. Nesse momento, quando você é chamado a aplicar para o visto. Que é quando eles falam, pode mandar seus documentos que a gente vai ver se você está falando a verdade. Porque, a princípio, qualquer um pode chegar na internet e colocar que tem 29 anos, é PhD em filosofia e física quântica. Exato. Então, eles pedem para você mandar os documentos e comprovar que você está falando a verdade e fazer toda uma série de etapas depois desse convite para poder garantir o seu visto. E ainda não é garantido, porque tudo depende da análise do oficial de imigração que vai analisar o caso de vocês. Então, nesse vídeo a gente vai parar por aqui. A gente vai fazer uma parte 2. E aí a gente vai contar um pouquinho do que é o pós-ITA. E só lembrando que vocês não vão querer perder isso, por quê? 19 de fevereiro de 2020. Tava começando a chegar aqui uma pequena doença que eu não sei se vocês ouviram falar, chamada Covid-19. Não deixem de conferir o próximo vídeo, porque ele é excelente. Quer dizer, não sei, não gravei ainda, mas ele vai ser excelente. Eu espero que seja. Eu vou tentar de tudo pra ele ser excelente. E não se esqueçam de deixar as dúvidas de vocês aqui nos comentários, o que vocês estão achando, se vocês querem que a gente explique mais detalhadamente alguma parte do processo. Deixa o like aqui, compartilhe se você acha que tem alguém que pode ser ajudado com o nosso vídeo, que de repente está interessado em saber como é que é o processo. Compartilha com os amigos. Já se inscreve para poder não perder o vídeo que vai vir daqui a pouco. Ativa o sininho. Também vai lá no nosso Instagram, tá cheio de material lá, a gente tá preparando muita coisa bacana lá no Instagram. E tem fotos de gatos. Muitas fotos de gatos. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.